Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Salve meus consagrados. Vamos continuar aqui, ó, na matéria de física mecânica, na resolução Zimmer. Vamos lá. No exercício 1, ele pede aqui, ó. Calma, deixa eu voltar para o exercício 1. No exercício 1, ele pega aqui, ó, FUVEST, exercício 1, veículo parte do repouso, movimento retilíneo, acelera com aceleração escalar constante e igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem, respectivamente. Então, ele já falou pra gente, ó, qual que é a velocidade escalar e qual que é a distância percorrida. Então, a gente já tem o quê? A gente já tem o valor da velocidade e o valor do ΔS, né? Então, ele já também falou que a aceleração é constante e igual a 2 metros por segundo ao quadrado. O que a gente faz então? A gente coloca lá na formulinha do vovô Ateu, ou só a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT, e coloca todas as informações lá, né? Velocidade inicial, ele falou que ele parte do repouso, né? O veículo partiu do repouso, então velocidade inicial é igual a zero, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, e o tempo que ele quer saber, né? É 3 segundos, o tempo que ele fala, onde o corpo está com a velocidade. Então, perdão, como a velocidade varia, né? Em cada ponto ela vai ter uma velocidade diferente. Então, aos 3 segundos, ele vai ter aqui, ó, 6 metros por segundo. Aí, como a gente descobriu já a velocidade, que é o que ele estava pedindo, né? A gente sabe aqui que é o A ou B, né? A gente descobriu que é 6 metros por segundo. Aí a gente coloca, ele quer saber a distância percorrida, né? Então a gente vai lá e coloca o sorvetão lá, porque é um movimento uniformemente variado, então essa que é a função de espaço dele, né? Da onde ele vai estar. S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Aí você vai lá. Posição inicial, ele falou que ele partiu do repouso e a gente está colocando como o referencial como inicial, então 0. Aí, velocidade inicial, ele falou que ele sai do repouso, então a velocidade inicial do corpo é zero. Zero vezes alguma coisa é sempre zero, né? Então, a gente já corta esses dois aqui. Aí aqui, ó, no terceiro, A vezes T ao quadrado sobre 2. A aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, né? Então a gente coloca aqui 2. Aí já tem o 2 embaixo, a gente corta o 2 com 2. E só sobra o T ao quadrado, né? O tempo ao quadrado. Quando a gente vai ver aqui no final, fica posição é igual a tempo ao quadrado, que é 3 segundos, né? Então 3 vezes 3 é igual a 9 aqui. Então o espaço é igual a 9 metros. Vamos lá para o exercício 2 agora. Então se deu 9 metros, né? Alternativa A. Tudo. Bora lá. Questão 2. Um ponto material. Deixa eu colocar aqui o fundinho para ficar nice, vai. Para falar que eu não sou desorganizado, filho. Aí, ó. Aí, ó. Questão 2. O FPA. Um ponto material do repouso. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado. Então a gente já sabe que a velocidade vai variar, né? E a gente já sabe quais as formas. Vovô Ateu, sorvetão, Torricelli. É uniformemente variado e após percorrer 12 metros está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. Então a gente já sabe que após ele percorrer 12 metros, ele atinge a velocidade escalar de 6 metros por segundo. Antes ele tinha menos, né? Ele foi acelerando e depois provavelmente ele vai ter mais. Como é um movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Aí aqui, ó, aceleração escalar do ponto material em metros por segundo vale. É metros por segundo ao quadrado, né? Errei aqui. Ou eu copiei do site errado, né? Aqui, ó. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo ao quadrado vale. Aí aqui, ó. 2. Como ele não falou do tempo, aqui, né? Lembra que eu falei lá na aula? Ele deu aqui, ó, o espaço que ele tá e a velocidade. E a gente sabe que para a gente achar a aceleração, por exemplo, usando a fórmula do vovô Ateu aqui, ó, a gente precisa do tempo, né? Então, o que que acontece? A gente usa o Torricelli, que não tem tempo. Torricelli aqui, ó, v ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes aceleração vezes delta S, que é a variação do espaço. E aí, como que fica? Velocidade final, né, a velocidade que ele está, é 6, então fica 6 ao quadrado, é igual à velocidade inicial, que como a gente está colocando como início do ponto, o ponto inicial referencial vai ser 0, né?
Então vai ser então a velocidade inicial vai ser 0 porque ele parte do repouso, né? Perdão aí, buguei, rapaziada. Um ponto material parte do repouso aqui, então velocidade inicial 0, mais 2 vezes a vezes a variação do espaço. A aceleração que a gente quer descobrir, né? E a variação do espaço é 12, né? O espaço final que a gente tem é 12 menos o espaço inicial, que é 0, né? Aí 6 vezes 6 vai dar 36, que é igual a 0, mais, aí a gente tira da equação, né? Porque vai ficar 0, mais 2 vezes a vezes 12. Então, 2 vezes 12 vai dar 24, né? Aí a gente passa o 24 dividindo para baixo aqui, né? Fica A é igual a 36 sobre 24 aqui, né? Quando a gente passa o 24 dividindo pelo 36. Aí fica 36 dividido por 24, que dá 1,5. 1,5 metros por segundo ao quadrado. Portanto, alternativa A, né? Aqui. Questão 3. Questão 3. Na questão 3, ele fala que uma pedra é lançada do 10º andar de um prédio com velocidade inicial de 5 metros por segundo. Sendo a altura... Então, o que aconteceu? Em cima do prédio aqui, ó, né? Tinha um carinha. Aqui eu esqueci de desenhar o carinha, eu devia ter feito carinha, mosquei. O carinha, ele joga a pedra para baixo. Ele lança a pedra para baixo já com 5 metros. Então, ela já começa com 5 metros por segundo, né? A velocidade inicial dela. Então, no ponto que eles colocaram como referencial como espaço zero, ele vai estar já com velocidade inicial, o V0, igual a 5 metros por segundo, né? Isso aqui é o prédio, a bolinha caindo. Aí aqui, ó, ela no começo, que devia ter umas velocidadezinhas aqui para baixo, mostrando que ela está caindo, né? Aí, o que acontece? Sendo a altura nesse ponto igual a 30 metros aqui, ó, e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade da pedra ao atingir o chão é. Então, a gente sabe que a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade inicial é 5 metros por segundo e o espaço é 30. Então, se a gente quer descobrir a velocidade final da pedra, aí a gente não tem tempo, né? Ele não falou tempo no momento nenhum aqui na pergunta, então a gente faz de novo Torricelli, né? Aqui, ó. V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Aí a gente sabe que a variação do espaço aqui, né, ela vai ser igual à altura. Por isso que eu coloquei ΔS igual a H aqui. Então, essa é a altura, ó, de 0 até 30, né? Então, como essa vai ser a altura, a gente coloca já ΔS 30, né? Aí como que fica? Velocidade final ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir, é igual a velocidade inicial ao quadrado, que é 5, né? Aí fica 5 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes a altura do prédio, né? Que é 30, que é todo o espaço que a pedra percorreu até chegar no chão, né? Aí como fica no final? V quadrado é igual a 5 vezes 5, que é 25, né? 5 ao quadrado é 5 vezes 5 vezes 25, que é igual a 25, mais 2 vezes 10 vezes 30. 10 vezes 30 vai dar 300, né? 2 vezes 300 vai dar 600. Aí fica 25 mais 600, que dá 625. Você v ao quadrado, como é que a gente isola o v aqui e tira esse expoente aqui ao quadrado? A gente passa ele para o outro lado como uma raiz quadrada, né? Na real, que a gente passa para ele para o outro lado elevado a 1 sobre 2, né? Mas qualquer número elevado a 1 sobre 2 também é uma raiz quadrada, né? Aí você faz aqui, ó, a raiz quadrada de 625, que vai dar 25 metros por segundo. Isso dá a alternativa B, né? Aí aqui, ó, questão 4. Vamos lá. Questão 4. Um móvel parte do repouso e percorre uma distância de 200 metros em 20 segundos. A aceleração desse móvel em metros por segundo ao quadrado é... Como que fica aqui, ó? Eu já vou... Depois eu arrumo aqui. Vou colocar porque, mano, esses bagulhos veio tudo errado, ó. Tem que dar uma levantada nele, mano. Bom. Aí, ó, o móvel parte do repouso, tem uma aceleração desse móvel. Ele quer saber a aceleração do móvel, né? E a gente já sabe que ele parte do repouso. Então, aí a gente sabe a distância percorrida e o tempo. Se a gente sabe o tempo, né, ele deu o tempo, a gente já não precisa usar a Torricelli, né? A gente vai usar aqui, ó, e como ele deu espaço, a gente vai usar
o sorvetão, né? Sorvetão. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T quadrado sobre 2. E aí a gente quer achar a aceleração, né? E tem esse Azinho aqui, então tem como a gente achar. Aí, ó, S final, que é o S até onde ele chega, 200, né? Ele falou aqui, ó, ele percorreu uma distância de 200 metros. S inicial, onde ele começou, 0, mais 0 vezes T, porque a velocidade inicial ele falou que saiu do repouso, aqui, né? Parte do repouso. Então, velocidade inicial, 0. Qualquer número vezes 0 vai dar 0. Então, 0 vezes T aqui vai dar 0, né? Mais a aceleração vezes o tempo, que é 20 segundos, que ele demorou para chegar em 200 metros, né? Então, fica 20 ao quadrado sobre 2. A gente sabe, a gente não pode cortar aqui, né? A gente sabe, não dá para fazer 2, 20, e aí fica... Porque 20 ao quadrado é 400, né? E aí, 400 dividido por 2 vai dar 200. Então, não tem... E aí, a gente já podia trocar esse número inteiro aqui. Se a gente dividisse esse 2 pelo 20, ia ficar 10, né? Aí 10 ao quadrado é 100. O resultado ia ser diferente. Então, não pode cortar antes de resolver o expoente aqui, né? Aí, como que a gente fica depois? Ó? Eu passo esse 2, eu coloquei esse x aqui para mostrar que está multiplicando e passando para cima. Então, o 2 aqui de baixo, ele está passando para cima, multiplicando aqui com 200. Então, fica 400, né? Aqui, ó. 400. E esse 20 ao quadrado é igual a 400, né? Então, a gente passa esse A 400 vezes A, desse lado, dividindo por 400, que foi o 200 multiplicado por 2 aqui. Aí 400 dividido por 400 vai dar 1 metro por segundo ao quadrado, né? Então, alternativa C. Vamos para a questão 5 agora. O gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel em metros com o tempo em segundos. Assinale a alternativa que indica corretamente a sua velocidade média. O que a gente pode ver aqui, então? A gente quer saber a velocidade média. E a gente viu que o gráfico é de S, aqui, né? Ó, sempre para colocar na esquerda aqui, né? Do eixo das ordenadas, ou das abscissas embaixo, aqui, né? Mas eu coloquei esse S aqui na velocidade aqui à direita. Mas então, é o gráfico de S, espaço, versus o tempo, né? Espaço em função do tempo. E a gente vê que ele é uma reta ascendente. O que isso significa? A gente consegue ver que é um movimento progressivo, né? E que ele é um movimento uniforme, ele não é uniformemente variado. Então, a velocidade desse movimento é constante, né? A gente não tem aceleração. E aí como que fica aqui, ó? Isso é legal para colocar sempre nas respostas quando para as provas de segunda fase. Segundo a equação fundamental da velocidade, aí você coloca qualquer equação fundamental da velocidade. Aí V é igual a ΔS sobre ΔT. Aí a gente vai aqui, ó, no gráfico, e a gente vê que o espaço final dele é em 8 metros. O espaço inicial dele é 2 metros, né? O tempo final dele é 2 segundos e o tempo inicial é 0 segundos. Como que fica na fórmula aqui se você desenvolver o ΔS sobre ΔT? Fica ΔS é igual a S final menos S0, né? Sobre o tempo final menos tempo zero. E aí como que fica depois? A gente desenvolve isso e fica espaço final é 8 menos espaço inicial, que é 2, né? Dividido pelo tempo final, que é 2, menos o tempo inicial, que é 0. Então, 6 dividido por 2, isso quer dizer, né, o quanto ele variou ele variou no espaço, né? Porque essa é a posição final, 8, e a inicial é 2, então ele variou 6 metros, né? Aí fica 6 dividido por 2, que é igual a 3 metros por segundo. Qual que é a alternativa? Alternativa... Calma aí. 3 metros por segundo? Alternativa é A. Aqui, ó, né? Alternativa A. Demorou? Agora vamos para questão 6. Aqui, ó. Questão 6. Movimento uniforme progressivo. Só coloquei a resposta aqui, mas ó, analise o gráfico a seguir e assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de movimento representado. A gente está vendo no gráfico aqui, ó, que é gráfico da velocidade versus t, né? Ou seja, v em função de t. Como o gráfico de v na função de t está sendo uma reta, né? Uma reta paralela às abscissas aqui, ó, as abscissas, eixo x, né? Fica o quê?
a gente consegue deduzir que o movimento ele não tem aceleração, né? Porque a velocidade não varia. A gente sempre tem aceleração quando a velocidade varia. Aqui não varia a velocidade, então ele está no movimento constante. Então, como a velocidade é constante, a gente vê que, e ela é positiva, né? Ela está acima de zero, a gente pode falar que é um movimento uniforme e progressivo, né? Então, aqui, ó, alternativa B, movimento uniforme e progressivo. Questão 7. Em relação aos gráficos dos movimentos progressivos e retrógrados, assinale o que for correto. Aqui, ó. A. No movimento progressivo, a reta da velocidade é uma reta descendente? Não, né? Não é. A gente sabe que a reta da velocidade é uma reta no movimento progressivo e uniforme, né? Eu acho que deve ter esquecido de falar aqui lá no exercício. No movimento progressivo e uniforme, a reta da velocidade ela é paralela ao eixo x, né? Então a gente vê aqui, ó, no movimento regressivo, a reta da velocidade é uma reta ascendente? Não, né? A gente já viu que é uma reta paralela. No movimento regressivo, o gráfico de posição em função do tempo é uma reta ascendente? Não. No movimento progressivo, o gráfico de posição em função do tempo é uma reta descendente? Aí já mudou para gráfico de posição, né? Esses dois aqui, alternativa C e alternativa D. No gráfico de posição, o movimento progressivo ele é uma reta ascendente, né? E o regressivo ele é uma reta descendente. Então aqui, ó, esses dois já ficam errados, eles estão se contradizendo. Se eles estivessem falando o final ao contrário dos dois, eles estariam certos. Aí, no movimento progressivo, a reta da velocidade é paralela ao eixo x e encontra-se acima do eixo das abscissas? Sim. Então a gente vê que essa aqui é a correta, né? Outra coisa que está errada aqui é que é movimento progressivo e uniforme, né? Porque pode existir movimento progressivo acelerado, movimento progressivo retardado e movimento retrógrado acelerado e retrógrado retardado, né? Aí vamos para a questão 8. Questão 8. Um móvel desloca-se de acordo com a seguinte função horária da posição. Quando ele fala função horária da posição, né, ele está falando que é a posição em função do tempo aqui, né? Porque ele está dando uma equação onde a gente pode descobrir qual que é a posição dele em função do tempo, né? Por isso que a incógnita está tempo e espaço aqui, né? São as duas incógnitas. Porque é só a gente achar ou o tempo ou o espaço que a gente acha ou o tempo ou o espaço, vice-versa, né? Achando um, a gente acha o outro. Por isso que fica a seguinte, e aparece toda hora em vestibular, né? Como a seguinte função horária da posição. Seguinte função horária, tal. Né? Aí muda as variáveis. Assinale a alternativa que está correta em relação ao movimento desse corpo. A gente pode ver aqui, ó, S igual a 10 mais 2 vezes T, que isso daqui representa uma equação de primeiro grau, né? Porque a incógnita ela está elevada a 1, não ao quadrado. Então, o que a gente já fala? Isso é uma reta, né? E para ser uma reta, isso daqui, em posição, né? Um gráfico de S versus T, então, a gente sabe que é um movimento uniforme, porque a velocidade ela é constante e não tem aceleração, né? Então, a gente já sabe que isso daqui é aquele gráfico lá de S igual a S0 mais VT. Então, o que acontece? A gente vê aqui, ó, como a função horária do corpo é S igual a 10 vezes 2 vezes T, podemos dizer que o corpo se encontra em M1. Portanto, o movimento é progressivo, a velocidade é maior que zero, né? Porque a gente vê aqui que, ó, que a velocidade é 2 metros por segundo, então ela é maior que zero. E o espaço inicial aqui, ó, a gente vê que é S igual a S0 mais VT, né? Então S0 vai ser 10. Aí é 10 metros. Aí fica S0 é igual a 10 metros. Aí você vai aqui nas alternativas, assinar a alternativa que está correta. O movimento é acelerado? Não. O movimento é retrógrado? Não. O movimento é progressivo? Não. O movimento é retardado? Não. O movimento é uniformemente variado? A posição inicial... Não, calma. Aí eu me acelerei agora, calma. O movimento é acelerado, sua aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado? Não, né? O movimento é retrógrado, a posição inicial do movimento é 2 metros? Não. O movimento é progressivo? Sim, porque a velocidade é maior que zero. A posição inicial do movimento é 10 metros? Sim, porque S0 é igual a 10. E a velocidade do móvel é de 2 metros por segundo? Sim, aí. Agora sim. Corri um pouco mais e acabei perdendo, mas... Por isso que não pode correr, né? Mas
a gente achou a resposta, né? Alternativa C. Vamos lá no 8 final, só para ter certeza, né? Alternativa C. Boa demais. É isso, rapaziada. Eu tô vendo que vocês estão entregando aí. E se tiver qualquer dúvida a mais, manda para mim. Eu vou terminar a próxima aula, que a gente vai começar a entrar em bloquinhos e depois, né? Eu tô preparando essas para ver se eu vou mandar essa antes de queda livre ou de lançamento oblíquo, né? E tentar fazer uma aula depois com MUV e MU mais de gráfico, assim, para vocês pegarem mais o jeito dos gráficos, né? Porque eu não coloquei nenhum exercício de a área do gráfico é numericamente igual a tal coisa. Tá? O que eu coloquei, que eu tinha colocado lá na aula, né? Mas é isso, rapaziada. Até a próxima. E é isso.